Boa noite, meus irmãos. Saúdo com a graça e a paz do nosso Senhor. Vamos dar prosseguimento a nosso estudo do livro do Evangelho de Marcos. Convido você que abra a palavra do Senhor ali no Evangelho de Marcos, no primeiro capítulo. Hoje nós vamos tratar dos versos 14 a 20. Marcos 1, 14 a 20. Peço que você acompanhe a leitura da palavra que eu farei, prestando atenção. É um texto pequeno, mas tem muito a nos ensinar. A palavra de Deus diz assim: Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Caminhando junto ao mar da Galiléia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou. Deixando eles no barco a seu pai Zebedeu com os empregados, seguiram após Jesus. Até aí a palavra do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez. Querido Pai, nós louvamos ao Senhor por essa palavra, louvamos ao Senhor porque o Senhor Jesus veio a esse mundo e Ele trouxe e chamou discípulos para si. E esse chamado a Deus reverbera até hoje também para nós. Nós possamos aprender dele hoje também, é o que te pedimos, no nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, quais foram as decisões que você teve de tomar para ser o que você é hoje? Você já parou para fazer esse cálculo? Ou para refletir sobre isso? Porque, por exemplo, o curso que você fez na faculdade, ou então o caminho que você escolheu para trabalhar naquilo que você trabalha hoje, quais foram os motivos que você tomou, que você teve que decidir para isso? O gosto por aquele tipo de trabalho, talvez, ou então a sua habilidade em mexer com aquilo, ou então simplesmente porque você pensou que é um ramo bom para seguir com as perspectivas financeiras dele. Mas você também pensou nos pontos negativos dele? Talvez o tempo que você tivesse que estudar para se preparar para aquilo, ou então a quantidade de pessoas naquele ramo que você escolheu, disputado, ou talvez ainda o custo inicial elevado para você iniciar aquele projeto. Talvez então você nem tenha pensado nessas coisas, e o que te fez decidir foi uma conversa especial com alguém que você admira muito e que fez você tomar aquela decisão porque você queria imitar aquela pessoa. Talvez algum dos seus pais ou aquela pessoa que é famosa naquele trabalho e que você tomou como um modelo para seguir. Aqui eu estou focando em apenas um tipo de decisão, mas, meus irmãos, nós estamos rodeados de decisões que afetam as nossas vidas. Às vezes, a gente ouve uma mensagem, uma palavra de alguém e somos impelidos a tomar uma decisão. Mas a gente, às vezes, nem se depara com tudo que ela pode acarretar entre ganhos e perdas. No texto que nós lemos hoje, há uma mensagem também exposta. E a partir dela, um chamado que foi feito a alguns homens e que levou a eles a tomar uma decisão. A decisão deles acarreta em uma série de fatores. E o interessante é que essa mesma mensagem e esse mesmo chamado que aparece aqui, ele também permanece até hoje disponível a todos os homens. Que mensagem e que chamado são esses? E quão importantes eles são para a nossa vida? É isso que nós temos que ver
nessa noite. Em resumo, o que temos de aprender hoje com esse texto é que o Evangelho de Cristo é a boa nova de salvação. E ela envolve um chamado com objetivos, bênçãos e custos. O Evangelho de Cristo é a boa nova de salvação e ela envolve um chamado com objetivos, bênçãos e custos. E nós veremos isso em duas partes. Uma tratando especificamente da mensagem do Evangelho e outra tratando sobre o chamado do Evangelho. Vejamos aí então, em primeiro lugar, a mensagem do Evangelho. Na semana passada a gente falou um pouco sobre essa mensagem, que é a mensagem do Deus Trino provendo redenção por meio de Jesus, o Filho de Deus. E aqui nós temos agora a forma como o próprio Cristo, o próprio Filho de Deus, apresentava essa mensagem. Veja aí mais uma vez os versos 14 e 15. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para Galiléia pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. No domingo passado, nós vimos a inauguração desse Evangelho. O caminho de Jesus sendo preparado por João Batista. Em seguida, o símbolo inaugural do seu ministério, que foi o batismo. E também um teste preparatório que ele passou ali, 40 dias no deserto, sendo tentado por Satanás. E agora, passadas estas coisas, Jesus vai iniciar o seu ministério de fato. E Marcos começa a contar essa história logo após a prisão de João Batista. Ou seja, assim que João termina o ministério dele, Jesus vai iniciar o seu. E ele volta para Galiléia, e é lá onde ele vai passar não só o início, mas grande parte de todo o seu ministério terreno. Marcos ele não nos vai dar muitos detalhes sobre o que aconteceu nesse meio tempo, no tempo em que João ainda não tinha sido preso, no tempo em que Jesus voltou para Galiléia. Marcos não está preocupado em passar tantos detalhes. Ele até vai falar mais na frente, a gente vai chegar lá, no que aconteceu com João Batista. Mas agora o seu foco é em apresentar a mensagem de Jesus e o impacto dessa mensagem e do seu ministério em toda aquela região. O texto diz que Cristo pregava o quê? O Evangelho de Deus. A gente viu isso semana passada, que o Evangelho ele é a boa nova. Ou seja, ele é a maravilhosa notícia, muito importante, uma notícia fora do padrão. E perceba que essa notícia, ela não é sobre Deus. Ou como está lá no versículo 1, ela não é sobre Jesus, ela é de Deus, ela é de Jesus Cristo. O texto nos diz, é uma mensagem pertencente a Deus. Então o Evangelho não é algo que nós fazemos sobre alguma coisa, não, é algo que Deus fez e continua a fazer na história. E que algo é esse? Marcos conta para nós no versículo 15, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede nesse Evangelho. A primeira coisa dita aqui é o tempo está cumprido. Meus irmãos, Deus não fez as coisas, ou não faz, na verdade, as coisas nesse mundo de qualquer jeito, de forma aleatória ou de forma jogada. Deus também ele não age em resposta ao que está acontecendo no mundo. Ele não pensa assim, aconteceu tal coisa ali no Brasil, se aconteceu isso, então é melhor eu fazer de tal forma aqui para responder a isso. Não é assim que funcionam as coisas. Na verdade, Deus ele é plenamente soberano. É nisso que nós cremos. Ele não só sabe de todas as coisas, mas ele as determina por meio de sua providência. E o tempo da chegada do Evangelho foi escolhido exatamente dessa forma. Ele não foi algo aleatório que Deus achou para colocar ali. Não.
Aquele tempo era o tempo determinado. Paulo, em Efésios 1, inclusive, ele chama esse tempo de plenitude dos tempos. O tempo exato, escolhido, o momento que Deus tirou para a vinda de Cristo. Por exemplo, algumas coisas que fazem esse tempo ser o tempo ideal. Naquela época, o Império Romano dominava, e já dominava há algum tempinho. E naquele momento existia um negócio que hoje na história o povo chama de Pax Romana, ou Paz Romana. Por quê? Porque era um tempo em que naquela região do Império Romano, especialmente na parte central, tinha poucas guerras e rebeliões, devido ao tamanho do poder do Império Romano. Era também um tempo em que o Império Romano, por ser muito grande, tinha muitas estradas, e os romanos eram bons em construir essas várias estradas, e era fácil você viajar por vários e vários locais. Além disso, havia a língua grega. Pouco tempo antes tinha Alexandre. Alexandre caiu junto com o Império Grego quando chegou o Império Romano. Mas o que Alexandre fez foi difundir grandemente a língua grega. E era uma língua como se fosse o inglês hoje, mas talvez até mais do que isso, porque a maioria das pessoas conseguia se comunicar por meio da língua grega. Essas coisas foram muito úteis para que o evangelho pudesse crescer e se difundir. Pensa só em, por exemplo, Paulo e Pedro escrevendo as suas cartas, ou então Marcos escrevendo o seu evangelho. Era fácil ser difundido por meio das várias estradas, era fácil escrever em língua grega para as pessoas poderem entendê-lo. E Jesus veio justamente nesse tempo. Deus fez com que tudo conspirasse para que a vinda e para o estabelecimento do evangelho de Cristo se firmassem. Isso deve servir de encorajamento para a nossa fé, meus irmãos. Você pode até pensar, estamos em época de pandemia, o Brasil nunca foi tão corrupto, o governo isso, o mundo aquilo. Calma, confie no Senhor do tempo, no soberano Deus de todas as coisas. Ele sabe cada mínimo detalhe daquilo que tem acontecido, daquilo que está para acontecer. Ele controla e guia todas as coisas para o seu bom propósito. Esse é um chamado para nós confiarmos nele. O tempo está cumprido? Sim, porque ele conduz todas as coisas. Confie nele. Então o tempo está cumprido. Todo o palco está armado e pronto para o soberano diretor agir. E a mensagem? Marcos ele vai resumir essa mensagem em apenas uma frase. É impressionante como Marcos consegue resumir aquilo que Jesus deve ter falado por muito tempo em uma frasezinha. Ele escreveu: o reino de Deus está próximo. Certamente o reino é um dos termos mais emblemáticos e profundos de toda a Escritura. Pense como os judeus ouviam ou deveriam ouvir e esperar o que é que eles esperavam a partir disso. Com certeza a primeira coisa que vinha na cabeça deles é a volta do reinado de Davi. O que foi prometido várias e várias vezes na palavra de Deus que eles tinham em mãos, que era o Antigo Testamento. O descendente de Davi viria para estabelecer o seu reino mais uma vez. E Deus reinaria por intermédio dele. Como Cristo é, de fato, o descendente prometido de Davi, isso tem parte importante no significado dessa mensagem do reino de Deus. Mas a expectativa do povo judeu era um pouco diferente para esse reino. Eles esperavam que um rei viesse para destronar imediatamente todos os seus inimigos. Na concepção judaica, seria um reino estabelecido por meio da espada, por meio dos trâmites políticos. Por isso, esse conceito de reino, meus irmãos, ele é muito mais do que simplesmente Deus estabelecendo um reino nessa terra, um reinado nessa terra dessa forma. O Messias prometido veio de fato para estabelecer esse reino. Mas, primeiramente, no coração
das pessoas. O Rei Jesus veio para abençoar e salvar o seu povo, mas não da forma como o povo judeu imaginava, não como dos líderes, destronando e derrotando todos os líderes romanos, mas o maior de todos os inimigos. Jesus foca em vencer o pecado e a morte. É claro que na segunda vinda de Jesus, quando ele retornar, e nós ansiamos por isso, o seu reino será de fato pleno, não haverá qualquer outro trono. Ele vai de fato destronar todos aqueles outros que se dizem reis. Mas para essa primeira vinda, ele tinha outra missão. Por isso podemos resumir a mensagem desse reino em todo o plano de Deus, de manifestação da sua glória em relação ao mundo que ele criou, manifestado na obra de salvação de Jesus Cristo. É o plano de Deus manifestado em Jesus Cristo para que ele salvasse e redimisse a sua criação. Esse é o reino de Deus. É por isso que as exigências que a gente vê no fim do versículo 15 não são: peguem suas espadas e vamos derrotar os romanos e fazer o reino de Israel mais uma vez aqui para Deus reinar. Não. As exigências são arrependimento e fé, não espada e lábia política. O arrependimento envolve primeiramente reconhecimento de pecado. O arrependido, meus irmãos, ele precisa perceber que é um pecador, que algo está errado e que ele necessita de mudança. Mas não para por aí. Além de reconhecer o erro, é preciso mudar de fato a postura. O arrependido percebe que o caminho que estava seguindo era errado, reconhece isso, muda, dá meia volta e passa a seguir pelo caminho certo. E é aí que entra a fé. É a segunda exigência falada por Jesus. O caminho certo, o único caminho que vence o pecado é Jesus Cristo. Mas nem todos o seguem, porque para isso é necessário crer nele. E muitos não querem crer nele. Meus queridos, reflitam nisso. Você já se deu conta de que a gente está num mundo afundado no pecado e a única chance de salvação oferecida é por meio de Jesus? Se os problemas principais desse mundo fossem a corrupção do governo, ou então a violência urbana, a desigualdade social, o aquecimento global, ou qualquer outra coisa que a mídia coloque, certamente Deus teria tratado primeiramente dessas coisas. Mas Cristo, ele dá importância a outra coisa, a outro tipo de problema. Ele foca em vencer aquilo que é o originador de todos esses problemas, o pecado. Todos os males desse mundo, todos os governantes ruins, todos os reinados maléficos e até desastres naturais e problemas que venham, por exemplo, acontecer, só existem porque o pecado, uma vez, entrou no mundo. E a mensagem do Evangelho é mostrar que a vinda do Rei, o verdadeiro Rei Jesus Cristo, que veio para estabelecer o seu reino, trouxe a solução para tudo isso. Ele é a própria solução. Talvez você ainda não tenha entendido quão importante é essa mensagem. E por isso você tem colocado diversos outros problemas à frente como mais importantes. E o que eu tenho para dizer hoje para você é: arrependa-se e creia no Evangelho de Jesus Cristo. Não há outra solução, não há outro caminho, e eu garanto que suas expectativas serão colocadas no lugar certo ao segui-lo. E o que é preciso para segui-lo? Isso é a segunda coisa que a gente precisa ver nessa noite. Após vermos a mensagem do Evangelho, veremos o chamado que ela carrega, o chamado de seguir a Cristo. Veja aí mais uma vez os versos 16
a 20 na sua Bíblia. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou. Deixando eles no barco, a seu pai, Zebedeu, com os empregados, seguiram após Jesus. O primeiro aspecto importante desse chamado que a gente precisa ver é quem é o sujeito desse chamado. Que ele é Cristo. E isso, meus irmãos, é absolutamente incomum na cultura judaica. Porque para os judeus, os aprendizes ali dos rabis, dos mestres, eles é que procuravam um rabi, eles é que iam atrás do mestre para o seguir. Não era o mestre que ia até ele e falava, não, você vem comigo que eu vou te ensinar. Não, não era assim. E Jesus, meus irmãos, ele inverte isso aqui, essa ordem aqui. Ele faz questão de que ele mesmo chame aqueles que vão segui-lo. E esse simples fato vai ensinar algo importante para nós. Não somos nós que escolhemos seguir a Cristo. É Ele quem nos escolhe primeiro. A doutrina da eleição tão questionada é algo muito claro ao longo das Escrituras. Aqui nós temos mais um exemplo de como ela funciona. E isso deve ser motivo de alegria para nós. Pois se não fosse o próprio Cristo que nos chamasse primeiro, se não fosse Ele que fosse atrás de nós e nos chamasse, certamente nós não iríamos até Ele. O restante dos aspectos desse chamado vão ficar mais claros ao longo do texto, ao longo da exposição dessa parte. Veja, em segundo lugar, um segundo aspecto que eu quero trazer aqui é que Cristo chamou quem? Cristo chamou pescadores para serem seus discípulos. Aqui a motivação de Cristo ela é dupla. Primeiro, ele quer mostrar que Deus escolhe, e aí você pode lembrar daquele versículo, as coisas fracas e pequenas desse mundo, para envergonhar aquelas que se acham sábias. Ele está fazendo isso justamente para mostrar para os líderes daquela época da igreja o quão corruptos aqueles líderes estavam. E ele não ia chamar nenhum daqueles. Ele chama pessoas comuns, nada especiais, que não tinham muito trabalho ali, por exemplo, no templo ou talvez na sinagoga. Talvez eles até frequentassem, mas esse não era o trabalho principal deles. Eles tinham outro trabalho, eles eram homens simples e comuns. A intenção de Jesus era justamente mostrar quão desviados os líderes religiosos daquela época estavam. E a segunda questão aqui de Jesus é que os discípulos escolhidos, eles de fato não tinham qualquer preparo, qualquer estudo formal anterior. Eles eram absolutamente comuns, com um trabalho até bastante distante da erudição, como você espera de alguém que trabalhe na linha de frente do Evangelho, da pregação do Evangelho e do trato com a palavra de Deus. Veja mais um ponto positivo da eleição divina. Ela não faz acepção de pessoas. Você não precisa ter feito absolutamente nada, nem ter tido nenhum preparo anterior para seguir Jesus. Nós cristãos não somos uma casta especialmente escolhida para seguir Jesus. Não, não é isso. Cada um de nós tem seu próprio contexto, com suas próprias características, com suas próprias personalidades, gostos e tudo mais. E ainda assim seguimos a Cristo, fomos chamados por Ele. Não tem um padrão. E daqui vem aquela frase clichê, mas que é muito importante que a gente guarde. Deus, Ele não escolhe preparados, mas Ele prepara os seus escolhidos. Pense nisso. Às vezes a gente se acha muito pequeno para estar aqui,
Às vezes a gente se acha muito fraco, muito pouco estudado. Eu sei tão pouco. Meus irmãos, Deus está preparando você. E Ele vai preparar a vida inteira. Confie nele. Ele está te preparando. Ele não chamou ninguém já preparado. Ele faz, escolhe, e aí então Ele vai nos preparando. Mas qual era o objetivo do chamado de Cristo? O objetivo inicial a gente pode ver aí na frase, vinde após mim, quando Ele chama os 2 primeiros discípulos. Meus irmãos, Cristo queria que aqueles 4 pescadores o seguissem, o imitassem e aprendessem com Ele. O vinde após mim é, vem atrás de mim para você ir vendo o que eu faço, para você fazer igual. Hoje em dia, a gente vive num mundo que preza pela aquilo que eles chamam de autenticidade, de originalidade. Você tem que evidenciar as diferenças, buscar aquele chamado progresso. Meus irmãos, a doutrina de Cristo, ela vai na contramão disso. Da imitação de Cristo, ela vai na contramão disso. Primeiro, porque não existe autenticidade e originalidade propriamente ditos, verdadeiramente. Como assim? Pense só, tudo que nós somos e tudo que nós fazemos, com certeza provém de imitações daquilo que você vê, daquilo que você gosta. O que a gente chama de original é simplesmente uma junção de imitações que a gente formou na nossa cabeça, embaralhou e transformou em uma coisa diferente. Mas são imitações também. Então a primeira coisa é tirar da cabeça esse mito da autenticidade, da originalidade que as pessoas querem hoje em dia de nós. Na verdade, a gente não tem que ser original nesse sentido e fazer o que ninguém faz e não imitar ninguém. A segunda questão sobre isso é que o mundo pensa assim porque ele é centrado em si mesmo. As pessoas querem que seus nomes cresçam, que elas sejam o centro e que elas sejam seguidas. A questão é com que propósito? Talvez se você seguir um professor que você goste muito, muito inteligente, tem um propósito para você imitar aquela pessoa. Mas a maioria das pessoas hoje que querem ser seguidas, e a gente literalmente segue pessoas nas redes sociais, por exemplo, elas têm qual propósito? Cristo, ele tinha um propósito, e esse é o maior dos propósitos: transformar homens comuns em filhos de Deus, transformar pecadores em homens redimidos. Esse é o propósito de imitar a Jesus Cristo. E a partir daí, era que esses 4 pescadores, e está aí o segundo objetivo de Cristo, se tornariam pescadores de homens. Ou seja, eles mesmos passariam a fazer mais e mais discípulos. Jesus os ensinaria a serem cristãos, a fim de que no futuro eles pudessem ensinar mais e mais pessoas a se tornarem cristãos também. É por isso que Paulo tantas vezes falava, e a gente leu isso no texto de Filipenses 3 hoje, sede meus imitadores. Meus irmãos, Paulo não estava sendo egocêntrico aqui. Tem muita gente que pensa isso, né? Não tem que imitar Paulo, eu tenho que imitar Jesus. Não, Paulo ele estava certo aqui. Porque Paulo, ele estava sendo modelo, mas o foco não era ele. Era modelar Cristo para os outros. Isso é ser um pescador de homens. É você se fazer modelo de Cristo, para que mais e mais pessoas também possam se modelar em Cristo, sendo discípulos dele. Meus queridos irmãos e líderes dessa igreja, esse deve ser um ponto muito importante para vocês cultivarem. Sejam modelos de Cristo. Você presbítero, você diácono, você superintendente da escola dominical, professor, líder da reunião de oração, membro da equipe de música, seja um modelo
para que as pessoas imitem você mesmo. Mas não para que elas sejam mais parecidas com a sua personalidade, com os seus gostos. Não, mas para que elas sejam mais parecidas com o Cristo que você reflete na sua vida. Esse era o objetivo de Paulo. As pessoas não estavam vivendo na época em que Cristo estava ali para ser visto na época de Paulo. Cristo já tinha sido assunto aos céus. Então Paulo falava, me imitem, porque eu sou um discípulo de Cristo. Estou modelando eles para vocês o seguirem também. A gente quer uma igreja cheia de pequenos Cristos. Pessoas obedientes à palavra, humildes, servas, mansas. Mas para isso, precisamos ser modelos para aqueles que estão chegando. Uma palavra aos que estão chegando também tem seu lugar aqui. Perceba aí que Cristo chama os 4 pelo nome. Ele fala Simão, que é aquele que seria mais conhecido como Pedro, André, Tiago e João. A gente vai ver daqui para frente no Evangelho de Marcos o quão popular Jesus vai se tornando e quantas multidões iriam passar a segui-lo. Mas Jesus ele não veio chamar multidões, um povo sem face, sem nome, mas ele veio formar uma comunidade de indivíduos de nome conhecido por ele, que não se envergonham de serem chamados de servos de Cristo. Tá, é verdade que algumas vezes, daí para frente, a gente vai ver, eles vão se envergonhar e até negar a Cristo. Mas isso faz parte do processo de amadurecimento de pecadores redimidos. O que eu quero enfatizar aqui é, não se esconda, esteja pronto para servir. Pois ser chamado pelo nome de Jesus, ser chamado pelo nome por Jesus, no mundo pode ser motivo de chacota, tortura e às vezes até morte. Mas no céu é motivo de vida e vida eterna. Por fim, o último aspecto que eu quero trazer a respeito desse chamado, mostrado aqui para nós nesse texto, é o custo que ele implica. Simão e André, diz o texto, tiveram de deixar o seu trabalho. Eles estavam ali no meio da pesca, lançando a rede ao mar. E o texto diz que, quando Jesus os chamou, imediatamente eles deixaram as redes e o seguiram. Os outros 2 irmãos, Tiago e João, além de deixarem o trabalho, o texto diz que eles também deixaram o pai ali no meio do serviço para seguirem a Jesus. Hoje nós lemos um texto ali em Lucas capítulo 14 que é chocante a esse respeito do discipulado, que fala da abnegação que o discípulo deve ter. Meus irmãos, o custo de seguir a Jesus, ele é alto. Para alguns é deixar o trabalho, é deixar a carreira de lado. Para alguns é deixar a família. A gente está acompanhando um caso lá no Oriente Médio que está acontecendo isso. Pastor Patrick pregou o evangelho, uma pessoa se converteu e agora ela tem sofrido com isso. A sua família não tem aceitado. Às vezes, meus irmãos, o custo de seguir a Cristo é alto, é muito alto. Existem cristãos que ainda não entenderam isso. Muitos ainda creem que aquilo que ficou conhecido como a aposta de Pascal. Não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas Blaise Pascal ele foi um filósofo e matemático cristão muito famoso. E ele fez um argumento muito simples. Ele disse assim: imagine uma disputa entre um cristão e um ateu. O cristão ele poderia usar um argumento assim: se existe vida após a morte, eu vou para o céu e você vai para o inferno, você que é ateu. Mas se não existir vida após a morte, aí não vai acontecer nada com nós dois. Ou seja, é mais vantajoso você ser cristão porque tem ganho e se for mentira não vai ter perda. É o que ele falou. Mas essa argumentação, às vezes, ela pode até parecer bonita,
Você pode até querer, então eu vou ser cristão mesmo, né? Mas ela é um pouco mentirosa, porque ela simplesmente esquece dos custos existentes para ser um cristão. Sim, meus irmãos, a caminhada cristã tem custos. Família, às vezes conforto, às vezes dinheiro. Meus irmãos, é a vida. A vida é o custo do cristão. O custo de ser discípulo de Cristo é entregar e dedicar a própria vida para o Senhor. É amá-lo em primeiro lugar. A gente leu isso. Aquele que ama mais a sua esposa, a família e não sei o quê, não é discípulo. Tem que amar em primeiro lugar a Cristo, acima de seus filhos e da esposa. É sofrer aquilo que tiver que sofrer. É desapegar daquilo que precisar desapegar para seguir a Cristo, para seguir esse chamado. E aí você pode até me perguntar, mas Lucas, essa não é uma mensagem muito animadora. Eu achei que o cristianismo tivesse uma mensagem animadora para mim. É por isso que eu preciso que vocês lembrem do que eu disse lá no início desse sermão. Você já parou para refletir sobre as decisões que você tomou na sua vida? Todas elas tiveram custos, uns mais altos e outros mais baixos. Todas elas tiveram um propósito, um fim, alguns mais úteis e mais importantes que outros. E o chamado do Evangelho, ele também tem, e ele vai te levar a essa decisão. O custo é altíssimo. São os prazeres desse mundo, às vezes a família, a sua carreira, e certamente vai exigir a sua vida por completo. Mas aí você tem que pensar também, em qual fim isso vai me levar? A resposta é a própria mensagem do Evangelho que nós vimos no início. Seguir a Jesus exige a nossa vida, mas nós só podemos arcar com esse preço porque o próprio Jesus conquistou a nossa vida para nós lá na cruz do Calvário. Cristo adquiriu a nossa vida. Agora então nós podemos usá-la para Ele. A Bíblia diz que quando o homem pecou, nós nos afastamos de Deus, o nosso relacionamento com Ele foi quebrado e a morte entrou no mundo. Ou seja, o pecado nos trouxe peso de morte. Mas Deus enviou o seu Filho Jesus ao mundo para trazer salvação disso. Ele pegou os nossos pecados e os levou à cruz. Ele pagou o custo para que nós pudéssemos ter vida. Ele morreu em nosso lugar a fim de que pudéssemos ser reconciliados com Deus. Meu irmão, quando a gente sabe disso, o custo que nos é exigido para seguir a Cristo é pouco, é tão pouco, que ele nem entra como custo na história, mas como privilégio. Pois ao entregar nossa vida mortal a Jesus Cristo, em troca, Ele nos deu a sua própria vida, nos concedendo vida eterna. Você já calculou, então, as perdas e os ganhos de ouvir a mensagem do Evangelho? De ser um seguidor de Cristo? A balança está assim: perdas passageiras, ganhos eternos. Não pense duas vezes. Faça como os discípulos. Largue tudo imediatamente e passe a segui-lo. Vamos orar. Pai amado, nós louvamos ao Senhor, porque o Senhor veio a esse mundo e conquistou todo ele, ó Pai, podendo nos dar vida, morrendo por nós na cruz, pagando o preço que era nosso. Ó Deus, é muito pouco para nós dedicar a nossa vida ao Senhor. É muito pouco. Na verdade, é um privilégio dedicar a nossa vida a Ti, porque fazendo isso,
nós estamos simplesmente cumprindo o chamado do Rei dos Reis e rumando rumo à morada celestial, quando nós seremos servos eternamente do Senhor, vivendo uma vida eterna e não a morte que esse mundo tem em pecado. Obrigado, Senhor, pela vida de Jesus Cristo e pela obra dele aqui, quando ele estava nessa terra. Que possamos cada vez mais encher o nosso coração dessa mensagem. É o que oramos, no nome de Cristo Jesus. Amém.